CONTRAN número 805 de 16 de novembro de 2020. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, no uso da competência que lhe conferem os incisos I, 7ª, 8ª, x e 15 do art. 12 e o art. 106 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, com base no que consta nos autos do processo administrativo número 500000.0143338/202079, resolve. Art. 1º. Esta resolução dispõe sobre os prazos de processos e de procedimentos afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e às entidades públicas e privadas prestadoras de serviços relacionados ao trânsito. Capítulo I do restabelecimento dos prazos. Art. 2º. Ficam restabelecidos os seguintes prazos para as infrações cometidas a partir de 1º de dezembro de 2020, e, de defesa da autuação, previsto no 4º do art. 4º da Resolução CONTRAN número 619, de 06 de setembro de 2016, segunda, de recursos de multa, previstos no inciso 4º do art. 11 e no art. 15 da Resolução CONTRAN número 619, de 2016, terceira, de defesa processual, previsto no 5º do art. 10 da Resolução CONTRAN número 723, de 06 de fevereiro de 2018, quarta, de recursos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, previstos no 1º do art. 15 combinado com o 1º do art. 16 da Resolução CONTRAN número 723, de 2018, e v. para a identificação do condutor infrator, previsto no 7º do art. 257 do CTB, inclusive nos processos administrativos em trâmite. Art. 3º. A autoridade de trânsito expedirá as notificações de autuação, decorrentes de infrações cometidas a partir de 1º de dezembro de 2020 conforme disposto na Resolução CONTRAN número 619, de 2016. Art. 4º. Para fins de fiscalização, cessa-se a interrupção dos seguintes prazos, e, o previsto no 1º do art. 123 do CTB, para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação de transferência de propriedade de veículo adquirido desde 19 de fevereiro de 2020, segunda, o previsto no 2º do art. 123 do CTB, para o proprietário comunicar o novo endereço em caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo município, para mudança de endereço desde 19 de fevereiro de 2020, terceira, o previsto no caput do art. 134 do CTB, para o proprietário antigo realizar a comunicação de venda de veículo vendido desde 19 de fevereiro de 2020, quarta, os previstos na Resolução CONTRAN número 04, de 23 de janeiro de 1998, relativos a registro e licenciamento de veículos novos, desde que ainda não estivessem expirados em 20 de março de 2020, e v. a partir de 1º de janeiro de 2021, o previsto no inciso v. do art. 162 do CTB, para a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, com validade vencida desde 19 de fevereiro de 2020. Parágrafo único. O disposto no inciso v do caput aplicar-se à permissão para dirigir, PPD, à autorização para conduzir ciclomotor, ACC, e aos certificados de cursos especializados. Capítulo 2º do processamento das infrações. Art. 5º. Para o restabelecimento dos prazos para o envio das decorrentes de infrações cometidas de 26 de fevereiro de 2020 a 30 de novembro de 2020, deverá ser observado o cronograma constante no anexo e o disposto no inciso 2º do parágrafo único do art. 281 do CTB. Primeiro, no envio das previstas no caput deverão ser observados os termos da Resolução CONTRAN número 619, de 2016. Segundo, ficam convalidadas as expedidas de 27 de março de 2020 a 30 de junho de 2020. Art. 6º. Para as já enviadas, as datas finais de apresentação de defesa prévia e de indicação do condutor infrator posteriores a 20 de março de 2020 ficam prorrogadas para 31 de janeiro de 2021. Art. 7º. Para as notificações de penalidade, NP, expedidas, as datas finais de apresentação de recurso posteriores a 20 de março de 2020 ficam prorrogadas para 31 de janeiro de 2021.
Art. 8º. A autoridade de trânsito deverá providenciar, sempre que possível, layout diferenciado para a expedição das NA decorrentes de infração cometida de 26 de fevereiro de 2020 a 30 de novembro de 2020, ressaltando, com clareza, que estas notificações contam com prazos diferenciados. Capítulo 3º da renovação das CNH e ACC vencidas. Art. 9. Para o restabelecimento dos prazos para renovação das CNH e ACC vencidas de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, deverá ser observado o cronograma constante no anexo 2º. Art. 10. Para fins de fiscalização, consideram-se válidas as CNH e ACC vencidas de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 até a nova data correspondente para a renovação definida no cronograma constante no anexo 2º. Parágrafo único. O disposto no caput se aplica às informações contidas na CNH, inclusive aos certificados de cursos especializados que não constam na CNH, e às PPD. Capítulo 4 da transferência de propriedade de veículo. Art. 11. Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal poderão estabelecer cronograma específico para a observância do prazo previsto no 1º do art. 123 do CTB, para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação de transferência de propriedade de veículo adquirido de 19 de fevereiro de 2020 a 30 de novembro de 2020. Primeiro, os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal que se enquadrarem na situação prevista no caput deverão informar ao órgão máximo executivo de trânsito da União, até 31 de dezembro de 2020, os novos prazos finais para a efetivação de transferência de propriedade de veículo. Segundo, o órgão máximo executivo de trânsito da União divulgará, em âmbito nacional, os cronogramas específicos previstos no caput. Art. 12. Caso os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal não estabeleçam o cronograma específico previsto no art. 11, a transferência de propriedade de veículo adquirido de 19 de fevereiro de 2020 a 30 de novembro de 2020 deverá ser efetivada até 31 de dezembro de 2020. Capítulo V do Registro e Licenciamento de Veículo Novo. Art. 13. O veículo novo adquirido de 19 de fevereiro de 2020 a 30 de novembro de 2020 poderá ser registrado e licenciado até 31 de janeiro de 2021. Capítulo 6 do Licenciamento Anual de Veículos. Art. 14. Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal poderão estabelecer prazos para a renovação do licenciamento anual dos veículos registrados sob sua circunscrição, referente ao exercício de 2020, de acordo com o algarismo final da placa de identificação, além dos limites fixados no art. 1º da Resolução CONTRAN número 110, de 24 de fevereiro de 2000. Primeiro, os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal que se enquadrarem na situação prevista no caput deverão informar ao órgão máximo executivo de trânsito da União, até 31 de dezembro de 2020, os novos prazos finais para a renovação do licenciamento. Segundo, o órgão máximo executivo de trânsito da União divulgará, em âmbito nacional, os novos calendários. Art. 15. Para fins de fiscalização, quando o veículo se encontrar fora da unidade da federação em que estiver registrado, os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão adotar prazos estabelecidos na Resolução CONTRAN número 110, de 2000, ressalvados os casos previstos no art. 14. Capítulo 7 das licenças de funcionamento de ITL. Art. 16. Os prazos das licenças para funcionar como instituição técnica licenciada, ITL, previstos no 1º do art. 8º da Resolução CONTRAN número 632, de 30 de novembro de 2016, vencidos de 20 de março de 2020 a 30 de novembro de 2020, ficam prorrogados para 31 de janeiro de 2021. Capítulo 8º. Disposições finais. Art. 17. Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito promoverão ações para ampla divulgação e orientação quanto aos prazos e procedimentos definidos por esta resolução. Art. 18. Fica revogada a Resolução CONTRAN número 782, de 2020. Art. 19. Esta resolução entra em vigor em 1º de dezembro de 2020.